Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino, com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto. Tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções, de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram o cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor,
a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, um incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases, e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Fala, galera, beleza? Nesse capítulo nós vemos aí os últimos preparativos antes da montagem do tabernáculo, né? Eles estavam fazendo os utensílios, estavam fazendo as cortinas, estavam fazendo os véus, tudo aquilo que seria necessário para a montagem, né, final do tabernáculo. Eles apresentam a Moisés. E tem algo que me chama muita atenção, que aparece aqui direto, que fizeram tudo como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Essa frase, essa expressão aparece aqui várias vezes. E por fim fala que Moisés viu que eles fizeram tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Primeiro, a obediência. Obedecermos a Deus. Não importa o quão irrelevante parece que é determinada orientação de Deus, o quanto a gente não entende o porquê que Deus quer exatamente daquela forma, sempre que entendemos que o Senhor nos dá alguma orientação clara na sua palavra para a vida, precisamos obedecer, mesmo que não entendamos, e fazer aquilo conforme o Senhor ordenou nos trará bênção. Moisés abençoou tudo o que foi feito, ou seja, aquele que era o líder, aquele que era um intermediário, né, naquele instante entre o povo e Deus, estava abençoando, porque o povo se dispôs a fazer tudo conforme a vontade de Deus. Então nós vemos aqui que há primeiro o coração do líder, o coração de Moisés, disposto a obedecer ao Senhor, e esse líder faz com que os seus liderados, faz com que a sua igreja, digamos assim, né, já trazendo para os dias de hoje, faz com que aquele povo pudesse fazer conforme o Senhor lhe tinha dado as instruções. Isso é maravilhoso, né? O povo precisa ver no seu líder esse exemplo de alguém que busca a Deus, que recebe de Deus as instruções e que ele possa ter essa confiança, né, de obedecer baseados na palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Infelizmente hoje nós vemos que muitos não têm essa confiança, né? Essa confiança foi abalada por diversos motivos, tantos maus exemplos que nós temos por aí, mas Moisés conseguiu ser como um líder aqui, até como Jesus, né, que é o nosso verdadeiro intercessor, intermediário entre nós e Deus. E assim, olhamos para a vida de Jesus e vemos ali alguém que nos orienta, nos ensina a fazer tudo conforme a vontade do Pai. E por fim, Moisés ele vai, checa todas as coisas, vê como eles fizeram e viu que tudo foi feito corretamente, né? Ele não só delega, mas ele também verifica se o que foi delegado foi feito. O papel de um verdadeiro líder, seja espiritual, seja um líder na sua casa, seja um líder no trabalho, é não só apenas delegar e cobrar, mas alguém que dá o exemplo, alguém que está fixado e aliançado com os princípios divinos e que consegue inspirar, motivar as pessoas e que também confere, né? Vai lá ver se realmente as coisas foram feitas da maneira correta. Não é simplesmente pedir e depois cobrar, é checar e então abençoar, dar o ok, dar o aval. Vamos seguir em frente, vamos para a execução desse projeto. Bem, como vocês podem ver, uma simples passagem como essa pode nos trazer vários insights. Insights para a vida e liderança da igreja, insights para o campo profissional, da administração,
também para a nossa vida de santidade diante do Senhor. Então nós podemos aqui trabalhar várias abordagens no mesmo texto, num texto até comum, né, como esse. Tá bom? Aproveitem aí, apliquem a vida de vocês, façam tudo conforme o Senhor ordenou e vocês vão ser abençoados. Um beijo grande e até a próxima.